Você está no MACcast especial, 7º Fórum de Aprendizagem Transformadora. A gente está falando de inteligência artificial, ensino híbrido e outras tecnologias do ensino superior. E agora estamos aqui com o professor Carlos Longo, que vai bater um papo com a gente nesse tema. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Maravilha, prazer é nosso, professor. Professor, muito se fala do ensino híbrido e que existe uma das características que às vezes é vendido como uma vantagem, né, ou também algo único, seria uma espécie de personalização desse percurso do aprendizado para o aluno. Pensando em grandes turmas, que não são raras, né, especialmente no nosso país e tudo mais, como é que a gente pode imaginar essa interface aí que o professor pode fazer nesse ensino híbrido com uma personalização, porém com turmas volumosas, né? Uma das características do ensino híbrido é você usar metodologias ativas, né, e trabalhar em grupos, dinâmicas que são em grupo. Então, o que acontece? O ensino híbrido, uma modalidade que o aluno, ele se prepara no ambiente virtual de aprendizagem e vai para a sala de aula ou para um laboratório para ele fazer atividades em grupo. Perfeito. E aí nessa hora que você não importa o tamanho da turma, porque você são vários grupos de 5, de 6, de 8, e aí a personalização é o pace, né? A velocidade de cada grupo vai. Né? Obviamente, para você fazer isso, você tem que ter um bom plano de ensino, uma boa estratégia na sala de aula, porque, óbvio, vão ter grupos que vão desempenhar com uma certa velocidade, os outros um pouco mais lento, mas aí tem as rotações de estações que a gente fala, quer dizer, um grupo que acaba primeiro pode rodar e ajudar os outros, e aquele grupo que, vamos dizer assim, que uma forma ou de outra, ele está um pouco atrasado em termos da parte da teoria ou da complementação para fazer aquela atividade, ele volta, né, dentro do processo. É fácil de dizer, é complexo de aplicar, mas se você pensar que, embora você possa ter uma turma de 100 alunos, mas você pode ter 20 grupos de 5, então você tem. O que acontece, óbvio, é que talvez você tenha que ter mais de um docente na hora das atividades, um apoio, e pode até um grupo que acaba rápido ajudar a apoiar outros, entendeu? Mas não é uma aula expositiva, não é um processo onde, né, o docente tem que ir lá ficar falando e os alunos prestando atenção. Então, uma sala de 100, embora quando você veja esse número parece muito grande, se você pensar num auditório, sim, mas 20 grupos de 5 são 5 pessoas discutindo e tentando buscar uma solução. É mais palpável, é mais simples de você lidar com isso. E esse processo, professor, pelo que eu vejo, pelo menos pelo que parece com a sua explicação, ele também traz para o aluno um certo protagonismo, porque por mais que você tenha essas diferenças de ritmo e tudo mais, quando você dá essa oportunidade de um grupo acelerou em determinado ponto, ele pode auxiliar outro e tudo mais, essa troca me parece que exige uma proatividade do aluno, não só aquela passividade da aula expositiva. Né? É uma mudança de mindset, né? Tanto para o estudante como para o docente. Né? A gente vem de um modelo, né? A indústria da educação, né? Há mais de 1000 anos, o professor, o mestre, é aquele que dá a luz, né? E aqueles alunos estão ouvindo, prestando atenção. A gente está numa sociedade da comunicação e totalmente digital. Então, assim, informação todo mundo tem, né? A velocidade, a interlocução entre as pessoas todo mundo tem. Então você inverte. O aluno, ele é protagonista do seu próprio aprendizado. Ele tem que aprender a aprender. O professor, por sua vez, ele é um condutor, ele é como se fosse um mentor e, horas, ele é um consultor que dá esse apoio. E aqueles grupos de estudantes que eles se desempenham mais rápido numa determinada atividade, eles também podem fazer esse papel, porque é uma troca de saberes. Não é? Eu não sei mais que você, nem você mais do que eu. A gente vai trocando os saberes e aí que vem a individualização, porque, poxa, mas eu não entendo bem isso. Então você tem que voltar lá para você estudar mais. Porque aí você faz associação à teoria e à prática. Quando eu estou aplicando, entro numa dificuldade, às vezes, você tem que saber um pouco mais de equação, ou você tem que entender mais de componente químico e tal. Aí a relação teoria e prática, ela vira tangível para o estudante. E é nessa hora que ele aprende a aprender. E aí ele começa a se transformar. É interessante porque, nesse caso, o aluno, ao longo do percurso, ele já começa a perceber suas falhas, ali, suas lacunas, seu gap, e ele não precisa esperar o que antes a gente via que era o processo avaliativo, né? Que só quando eu tive um desempenho ruim que eu volto. Aproveitando até o gancho do processo avaliativo, pensando nessa personalização do ensino, né? Essa coisa do ritmo de cada um que a gente comentou,
qual que é o desafio de você elaborar uma avaliação que possa ser mais igualitária ali, né? O que acontece, né? Se a gente pensar sob o ponto de vista da metodologia, né, que está por trás da educação híbrida, que é uma educação bem focada na experimentação, né, você pode medir e avaliar pela capacidade do aluno obter certas habilidades. Trabalhar em grupo, desenvolver capacidade de ideação, criatividade, é uma forma de você avaliar. Por outro lado, formalmente, a educação, né, nesses 1000 anos também, você tem que ter uma nota, né, você tem que saber, será que ele adquiriu aquele conhecimento, que é uma maneira que no mundo, eu acho que não há um consenso no meio acadêmico, porque as pessoas, não, tudo bem, eu estou medindo a competência, as habilidades dele, mas ele tem que fazer uma prova. Então, essa, vamos dizer assim, chega a ser uma dicotomia, né? Porque eu estou ensinando por experimentação, eu estou desenvolvendo novas competências que são diferentes entre os grupos, mas no final eu quero saber se ele sabe matemática financeira, se ele sabe anatomia. Sim. E aí você vai a uma prova. Então, esse é um desafio que tem várias soluções, mas não existe um consenso, né, na academia dizer assim, não, essa é a fórmula, ideal de fazer. É como tudo na vida, né, é uma evolução constante. Perfeito. E o fato de não ter uma fórmula ideal acaba incentivando novos métodos, novas tentativas também. Se a gente pensar, né, a vida, você tem problemas complexos. Sim. Mas não necessariamente o que é uma boa solução para mim é para você. Então, aí vem esse processo todo desse aprendizado individualizado. Porque eu tenho valores e percepções que me satisfazem e você tem outros diferentes do que eu. Perfeito. E a gente pode chegar no mesmo lugar com soluções diferentes. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa riqueza. Agora, tem o problema que os educadores no final falam assim, mas qual é a nota? Qual é a nota? Ainda aí, tem essa questão formal, essa é uma questão sempre em discussão. Sempre em discussão. Não, é interessante porque é uma questão ainda viva, mas que, pelo que eu vejo, assim, todos os estudiosos, apesar de não ter um consenso, eles seguem nessa busca também. Eu acho que, mal comparando, é como a gente fala hoje de inteligência artificial. Na verdade, 99,9% das pessoas não sabem o que é inteligência artificial, mas 100% delas usam. Né? É verdade. Então, fazendo um paralelo, por ela de alguma eu posso forma. Até não aceitar um modelo de avaliação, mas como a forma de educar, de ensinar e aprender mudou, de alguma maneira, em algum momento, todo mundo vai chegar a um consenso e falar assim, gente, tem que ser mais ou tem menos que ser por aqui. Perfeito. Professor, um prazer estar aqui, muito obrigado. Obrigado a vocês. Maravilha. E você continua aqui no MacPlay, essa edição especial do MacCast, 7º Fórum de Aprendizagem Transformadora. Fica com a gente que tem muito conteúdo.